Ok, agora nós vamos para a nossa próxima parte do nosso vídeo sobre o fitting. Nós já vimos como fazer a configuração dos quadros de propriedades, já vimos como a ordem em que se inserem as bandas e os problemas que podem ocorrer do ajuste, bem como os parâmetros, como o R² e o botão de update, né? Agora nós vamos ver como corrigir alguns pequenos problemas que você vai aprender a corrigi-los mais na prática. Quando você estiver praticando o seu próprio fitting, você vai percebendo algumas artimanhas sobre como corrigir erros, quanto a posicionamento de bandas, quanto à aparição de spikes e etc. Com a prática você melhora o seu fitting. Mas, de modo geral, existe uma dica que você pode utilizar para evitar, por exemplo, que ocorra isto aqui, ó, que é quando a banda se ajusta ao spike, por exemplo. E, na verdade, não pode ocorrer isso aqui. O que você pode fazer é puxar uma banda deixando ela solta, e a banda que se ajustou ao spike, você ajusta aqui, ó, pressionando com o cursor do mouse, arrastando com o botão esquerdo e abrindo, pressionando em cima dos quadrados. Você pode fazer o quê? Você pode locar essa banda, assim como qualquer outra banda, em qualquer medida que você fizer, de acordo com a finalidade, se for ver a variação do número de onda em função de algum parâmetro, como a temperatura ou a dopagem, por exemplo. Neste caso aqui, essa banda vai ser locada, por quê? Por causa da aparição dos spikes. Para você locar a banda, o que você faz? Você clica em cima aqui, ó, com o botão direito, em cima do quadradinho da banda, com o botão direito, e vai aparecer esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui é que você vai fazer o processo de locar. O que é esse lock? O lock em inglês é fechar ou cadear. Você botar o cadeado, vamos dizer assim. Você vai deixar fixo esse valor, locar literalmente. E aí você tem alguns parâmetros, ó. Essa banda em verde aqui, em 114, você tem o quê? O número de onda dela, que é simbolizado por esse 1 aqui, ó, que é o número de onda da banda, que é 114.3 alguma coisa. Você tem esse 0 aqui, que é a amplitude dessa banda, que é a amplitude aqui, ó, você pode ver que ela está o quê? Está abaixo dos 5.000, e esse 0 indica aqui a amplitude dessa banda, em 114, uma amplitude de 3.205, a amplitude estimada. O 1 indica o número de onda da banda, enquanto o 0 indica a amplitude, o 1 indica o número de onda, e esse número de onda aqui está em 114.332,25, e esse 2 indica a largura da banda, ou seja, a distância entre esses dois extremos aqui verdes, ó. A largura da banda, que é 3,66. Você pode locar tanto 0, que é a amplitude, quanto 1, que é a posição do centro da banda, do número de onda do centro da banda, quanto 2, que é a largura dessa banda. Só que como nós não queremos que ela se ajuste com o spike, que ela está se deslocando o número de onda na direção do spike, se é o número de onda que está se deslocando na direção do spike, nós vamos locar justamente o número de onda dessa banda, para ele não se deslocar na direção do spike. Aí você vem aqui no lock, o 1, que corresponde ao número de onda, que é o 114, e pressiona aqui para locar. Aí você aperta no botão verde. E assim você pode locar qualquer uma dessas outras bandas aqui, de acordo com o interesse que você tiver, desde que você já tenha, por exemplo, o espectro Raman com as bandas atribuídas, ou teórico ou reportado na literatura, você pode locar numa coisa que fica uma situação estatística mais próxima dos dados que você já encontra na literatura científica, né? Ou nos cálculos que você realizou. Aí, neste caso, que nós locamos a banda, vamos dar um update aqui de novo nos 3 pontos, ó. Vê que o fator R² continua numa margem aceitável, 0,98. Aí nós fazemos o quê? A DDL ajuste, adiciona os ajustes. Reparem que a banda se ajustou, mas ela não cobriu o spike. Se ela não cobriu o spike, por quê? Porque o número de onda dessa banda em 114, em verde, foi locado apertando o botão direito e fechando lá o 1, que é o do número de onda, como foi visto anteriormente. Portanto, você aprendeu a locar as bandas, que você pode utilizar de acordo com o interesse que você estiver de necessidade. E aí o spike não foi ajustado. Você dá mais um update, vê que o R² não está mais incrementando. Se o R² não está mais incrementando, o que você pode fazer? O ajuste está visualmente bom. Ó. A curva branca está se sobrepondo à curva em amarelo. A teórica, que é a branca, está se sobrepondo à amarela, que é a experimental. Nós podemos finalmente adicionar esses ajustes. Aqui nós temos essa curva em forma de sino com os 3 pontos embaixo, que você pode pressioná-la. Ok? Você pressionou essa curva em forma de sino, e com os 3 pontos embaixo,
ele lança para essa tela aqui, que nós temos o abortar o fit, abort fit, adicionar o ajuste, que é aquele mesmo botão do anterior, e esse botão de review fit. Aí você pressiona o review fit aqui, ó, você pressiona o review fit, que é para poder salvar a Lawrenciana e a tela. Para salvar a tela, você vai pegar nesse copy graph to clipboard, que é copiar o gráfico no clipboard, né? Aí você tem as opções que você pode copiar esse gráfico aqui, com os parâmetros dele, ó, o R quadrado, a amplitude, o número de picos e etc. Você pega aqui e coloca Use Color, que é para usar a cor do gráfico, se você quiser ele colorido, se não, deixa preto e branco mesmo. Aí você bota OK. Aí você vem no documento do Word. Você abre o documento do Word. Espero o Word abrir. E com o Word aberto, depois que você colou aqui nesse disquetezinho aqui, nessa pasta cinza, o que você vai fazer? Você pode ir salvando as telas no seu documento do Word, ó. Dando um Ctrl V aqui, aparece essa tela printada, que vai auxiliar você na interpretação dos seus resultados. Ok, você salvou a tela no documento do Word, você vem aqui no Export, e no Export, o formato ESC aqui, ó, que é o do TXT, que vai para o Origin, por exemplo, no Export você dá o OK aqui, e vai salvar dessa região aqui a Lawrenciana. A Lawrenciana, que é o conjunto dessas curvas que foram colocadas. A Lawrenciana vai aparecer num gráfico do Origin, por exemplo, o conjunto dessas curvas aqui, ó. Aí você coloca um hélice que você quiser para simbolizar a Lawrenciana na frente do nome do seu espectro e salva. Ok, você salvou a Lawrenciana, salvou a tela aqui no clipboard, aqui no copy graph to clipboard. Você salvou a tela para botar no Word. Você salvou no Export a Lawrenciana, botando um Lzinho lá, que são essas curvas aqui que vão aparecer se você botar no Origin. E ali você dá OK. Quando você dá OK, você vai vir nesse disquete. E no disquete você vai salvar a tela. Já tinha uma tela previamente salva aqui. Você insere novamente aqui, ó, a tela que você está salvando. Do inglês screen, por isso que botou o S, para salvar a tela. O que essa tela significa? Quando você for fazer uma medida de temperatura, que você mudar de temperatura, você simplesmente vai pegar as bandas desse espectro, abrindo essa tela, que já é do próprio programa do PicFit, esse formato SCN, e lançando essa tela no valor. Aí você pega essa tela aqui, ó, e lança na outra temperatura. E aí todas as bandas já vão aparecer e você só vai continuar com update. Aí você salva essa tela aqui. Aí, como ela já existe, ele está pedindo para sobrepor, overwrite. E aí você salva e pronto, você salvou a tela. Depois de salvar a tela nesse disquete aqui, que você pode utilizar para os outros features em outras temperaturas ou pressões, ou seja lá o que você estiver fazendo, você pode salvar aqui a lista de pontos. Nesse quadradinho aqui, ó, que nós clicamos, você vai salvar a lista de pontos, ó. Nessa folhinha aqui com esses rabiscos, você salva a lista de pontos. Na lista de pontos você tem o quê? Os 10 pontos que está aparecendo, né? De 1 a 10. A área desses picos todos aqui, ó, do pico 1 a 10, que nós botamos em ordem crescente, ó. Por isso que é bom botar da esquerda para a direita, que ele já aparece em ordem crescente, de 1 a 10. Aí vai aparecer a área dos picos, a amplitude desses picos, o centro deles, em ordem crescente de número de onda, por isso que é bom botar da esquerda para a direita, e a largura desses picos, todos eles vão aparecer. Você bota as file, né? Você salva esses picos, e é bom você salvar logo no formato do ASCII TXT, e se é os pontos, a lista de pontos, você bota um P. Mas você bota o que você quiser. Eu boto o P para simbolizar que é os pontos dessa região que está sendo salvo. Aí você salva os pontos. Ok. Aí pronto, seu fit desse valor aqui, desse spec está feito. Você salvou as telas, salvou as telas no disquete, salvou a Lawrenciana e o clipboard, apertando nessa curva aqui com os 3 pontos e apertando Export naquela pasta cinzinha para salvar tanto a Lawrenciana quanto a tela no Word. E você apertou aqui o disquete, depois que você apertou OK, você apertou o disquete para salvar o screen, que você pode utilizar em outros feats que você for fazer. É uma tela previamente salva. E aqui a lista de pontos.
você salvou aqui. Esses pontos é que você vai utilizar, os pontos dessa lista aqui, ó, é que você vai utilizar na hora de construir os seus gráficos de variação do número de onda, em função de temperatura, ou pressão, ou de outro parâmetro, como dopagem, por exemplo. Aí você aperta aqui esse sinal verde e pronto, o seu fit está terminado.